especial de Natal. Fiz um compilado dos meus vídeos mais virais no Teco Teco. Espero que vocês gostem. E o meu primeiro vídeo longo tá sendo esse. Fiz esse vídeo um pouco antes do Natal porque eu não sabia se ia dar tempo. Caso vocês gostarem muito, eu trago vídeos longos. Realmente, eu falando sem ser compilado. E eu tenho que agradecer muito vocês, que pra mim, o meu presente de Natal são vocês. Quase 800 inscritos. Muito obrigado. E os verdadeiros presentes de Natal são Jesus. E ele que é o motivo do Natal. E Feliz Natal fica compilado. Para ganhar o prêmio Rei da América. E para relembrar da última vez, quem ganhou foi o Luiz Henrique do Botafogo. Que foi na campanha que ele ganhou a Libertadores pelo Botafogo. Que foi um título inédito, em cima do Atlético Mineiro. Um dos indicados são Di Maria, com apenas 16 jogos no Rosário Central. Paredes, que atualmente está atuando pelo Boca Juniors, com apenas 18 jogos. E os grandes favoritos, logicamente, são Messi pelo Inter Miami e o atual ganhador da Libertadores, Arrascaeta. Quanto mais velho fica, mais joga bola. E Messi que tá destruindo na MLS e ainda ganhou ela, mas do outro lado, como já falei, é o atual campeão da Libertadores. Quer dizer, ou melhor, suas Libertadores. E os dois são dados como favoritos. Mas será que quem leva é o Messi? Deixa aí nos comentários. Se você ficou até aqui, por favor, segue aí. Peraí, que? Eu ouvi direito? 6-0? Acredito que sua reação foi a mesma. Desde que o Zubeldia assumiu o Fluminense, Canóbio é o líder de duelos ganhos. E esse sendo o mapa de calor do Canóbio. Um atacante verdadeiramente raçudo. E o Luiz Gustavo, que tava na goleada da Alemanha e da goleada do São Paulo. Ele mesmo que detonou a gestão. E a reação dos jogadores e da torcida do Fluminense após o jogo. A câmera na torcida do Fluminense extravasando quando passa a câmera para John Kennedy. 6-0. Ele que nesse jogo marcou 1, Canóbio 2, Serna, Nonato, Martinelli. E o São Paulo, com 95 anos de história, ele sofreu apenas 3 goleadas por 6 ou mais. Botafogo, Vasco e Fluminense. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. Final do Intercontinental, PSG e Flamengo. Flamengo que foi avançando para pegar o PSG. Foi campeão de mais um título, Copa Challenger. E que é isso? Não para de empilhar taças, 7 taças. Isso mesmo que você ouviu. Com o Flamengo ganhando de 2-0 do Pirâmides e assim levantando o título. Com o Léo Pereira jogando demais, que para muitos está jogando melhor que o Léo Ortiz. E que assim então o Flamengo conquista a Pirâmide. E que brincadeiras à parte, essa última partida vai valer o mundo. Mas será que o elenco do Flamengo já está cansado de levantar taças? E que eles já ganharam a América, a África e a Ásia. Agora só falta a Europa. O meu palpite para o jogo final é 5-2 PSG. E quais são os seus? Comente aí. Se você ficou até aqui, por favor, segue aí. E ontem, que na Copa do Brasil, o Corinthians ganha por 1-0 do Cruzeiro. E na Copa do Brasil, o Dorival é muito bom. Com ele na Copa do Brasil, é 7 partidas, 7 vitórias e 0 gols. E o gol do Corinthians foi de Memphis Depay, que deixou o Cássio perdido no chão. E o reencontro deles, do Matheus e o de Neymar. E a visita de Neymar após 13 anos depois. E pra quem não lembra, é esse menininho aqui que venceu a vida. E que naquela época ele fez aquela icônica dancinha. Eles que trocaram um papo, risada e trocaram até camisa. E logicamente que o Neymar assinou a camisa pra dar pra ele. E aqui está a comparação. Eles em 2012 e eles agora em 2025. E que hoje vai ter o clássico carioca, às 8 horas na casa do Vasco. Eu acho que vai ser 2-0 pro Fluminense. Mas deixa aí seu placar. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. E ontem, que foi 4-3 para o Real Madrid. Em um jogo maluco que o Olympiacos ainda tentou uma pressão no final. E o Mbappé tá seguindo os passos certinho do seu ídolo. Mbappé que tá tentando imitar até os números do Robozão. Os dois com 9 gols em 5 partidas. Simplesmente bizarro o Mbappé que tá se igualando ao Cristiano. Cristiano esse que já foi ídolo do Mbappé. Sim, desse mesmo Mbappé brutal. E fez chover ontem com seus 4 gols. Então o Mbappé domina a bola que foi lançada e mete pra dentro. No seu primeiro gol, empatando com o Olympiacos, ele pega a bola. E ainda por cima chama a responsa. Já no seu segundo gol, o Real Madrid vem rondando a área. E da lateral, cruza a bola pro Mbappé. E ele sobe e cabeceia e faz o seu segundo. Mbappé na comemoração já abre os braços. Já esperando o Vinícius Júnior. E com esse gol do Mbappé, Real Madrid estava virando o placar. Mas quem te falou que o Mbappé pararia por aí? E de outra bola lançada pelo meio, Mbappé pega na ponta, domina, para... e chuta no cantinho. E Mbappé assim viria embalado, já consolidando seu hat-trick na partida. E com a jogataça do Vinícius Júnior, se descola o defensor, toca pra dentro quem tá lá. Mbappé para fazer seu 4º gol. Vini dando assistência para o 4º gol de Mbappé. E os dois saíram abraçados na comemoração. E então, com essa baita atuação de Mbappé, é o melhor da partida. Ele que fez os únicos 4 gols do Real Madrid. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. Cremonese 3-1 no Bolonha. E ainda ganharam fora de casa. O Ardic faz seu doblete nesse jogo com 38 anos. Com o Bolonha que vem ficando cascudo e briga pelo G4. E o Bolonha teve a chance de ficar 1 ponto apenas da liderança. Mas aí aparece quem? Vardy. E nessa segunda-feira ele marcou seu primeiro doblete na Itália. E olha que era um Bolonha que tava 12 jogos invicto. Então assim ganhando o MVP da noite. Então ontem ele chega à marca de 4 gols nos seus últimos 6 jogos. E isso tudo com quase 39 anos. Simplesmente brutal. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. 3-2 City no final. E já nos acréscimos, Phil Foden mete no cantinho do Lucas Perry. E na hora da comemoração, no finalzinho, ele saiu extravasando, deslizando. E que é pra deixar o careca maluco. Guardiola que já tava ficando doido na beira de campo. E mesmo com o italiano Donnarumma no gol, o Leeds faz 2 gols ainda. E Phil Foden que foi o cara da partida. Ele que fez o seu primeiro no
no primeiro minuto de jogo e depois no finalzinho. City que estava capengando nas últimas partidas, mas agora ganhou forças. Haaland que fica apagado, mas quem brilha, Phil Foden. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. Pedro Neto, era 2-0 que você queria? Então toma 2-0. Com essa vitória em cima do Burnley, Chelsea fica na segunda colocação. Eles que vêm com uma sequência muito boa de vitórias, todos fora de casa. E o que esse careca tá transformando o Chelsea? Chelsea tem 6 jogos sem sofrer gol. E o James que levantou o Gittens para ser aplaudido. Cena muito da hora. Pedro Neto abre o placar aos 37 minutos e Sanches fez uma ótima partida, mas também não sujou muita camisa, pois teve só 2 defesas. Estevão, o craque desse time que nem jogou, e quase aos 90 minutos quem fez foi o Enzo Fernandes. E assim acaba a partida, eles ficando em segundo lugar. E se você ficou até aqui do vídeo, não custa nada, segue aí, por favor. Um pouco antes da goleada de 7-0 da Bélgica, vimos que o Jeremy Doku está diferente. Ele está mais alegre, está mais solto, e seu desempenho na Premier League vem aumentado bastante. E Doku fala que não é ele, e sim Jesus. O jogador se entregou pouco tempo a Jesus. Ele que está jogando demais no City. E Jeremy Doku está fazendo uma dupla impecável com o Phil Foden. E Doku na Premier League estão comparando ele com o Vinícius Júnior. Muitos já estão colocando ele como o melhor ponto da Premier League. Os números dele estão vindo aumentando e os dribles dele desconcertantes. E fora que ele é muito veloz e muito ágil. E depois de se entregar a Jesus, realmente tudo mudou. Ele que meses atrás afirmou que, conhecendo Jesus, a vida dele se salvou. Que ele vem brilhando a cada vez mais, tanto no City quanto na sua seleção. E eu acredito que Jesus é o caminho, a nossa vida e o nosso único salvador. O que está acontecendo com o Real Madrid? Deixando o Barcelona disparar com 4 pontos. Um jogo que acaba 2-0 pro Celta de Vigo. Só nesse jogo teve 3 expulsões e uma do Endrick. Endrick que não joga há 1000 anos e ainda toma expulsão. Pra mim, o que o Xabi Alonso está fazendo é uma vergonha. Como que alguém do Leverkusen, sem pressão, está indo bem e agora no Real Madrid desandou. Para que teve um amarelo que nem chamaram no VAR, com a cotovelada de Borja. E com esse amarelo não insatisfeito, queria um vermelho. Eles estão dizendo que o VAR foi inconsistente. O Endrick ali no banco consolando a lesão do Éder Militão, que pra mim como torcedor, eu vejo que ele é o melhor zagueiro que o Real Madrid tem. E tem gente que queria humilhar o Courtois. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí. E todo mundo já sabe que o Messi já ganhou a MLS. Muitos dizem que ele tem 46 troféus, outros já dizem que ele tem 48. Dependendo dos troféus, ou ele passa o Alex Ferguson, ou ainda fica um pouco atrás do técnico. Mas que isso não é o caso, porque o verdadeiro GOAT vai jogar hoje. E finalmente, depois de um tempo parado, ele volta a jogar hoje, aos 12:30. Porém é amistoso, mas pelo visto ele vai jogar sim. E para finalizar o vídeo, vamos ter o edit que eu fiz para o GOAT. E nesse exato momento ele está jogando sim. E a edição foi feita completamente por mim. Esse vídeo foi feito antes do jogo, ele já tá jogando. Se você ficou daqui, por favor, segue aí. Real Madrid perde dentro de casa do City, sendo 2-1 para os Blues. E tá esquentando com o Xabi Alonso, que bem provável vai sair. E o Rodrigo, sempre quando enfrenta o City, vira o Ronaldo Fenômeno. Haaland, que dá aquela farpada no Rudiger, o Rudiger sendo o pior da partida. O Bellingham fofocando ali no ouvido do Haaland. Os dois já foram companheiros do Borussia Dortmund. O Vini, que também não jogou nada essa partida, mas se por um lado ele não jogou bem, do outro o Rodrigo jogou demais. Ele que sempre gosta de fazer seus gols no City. Rayleigh, que também jogou bem, e que inclusive o lateral do Manchester City foi o melhor da partida. Ele que empatou o jogo. E já o Xavi, bem provável ele saia. Que venha Klopp. E se você ficou até aqui, por favor, segue aí.